Estamos na 42ª Convenção Internacional da Adonep e eu estou aqui com o Eduardo, do ramo de farmácias, e vai falar da sua participação nesse ano na convenção, né? E também da sua história de vida. Bom, eu estou aqui na Adonep, hoje eu estou em torno de 16 anos na Adonep, meu nome é Eduardo Alves Maciel. Eu conheci a Adonep exatamente há 16 anos atrás, num jantar na cidade de Sete Lagoas, onde ali eu era um empresário já consagrado, conceituado no mercado e buscava algo mais para a minha vida. Eu nasci na cidade de Sabinópolis, eu sou fruto de uma família ali numerosa, de 10 filhos. Meu pai, com 1 ano de idade ali naquela cidade, eu fiquei órfão porque meu pai era alcoólatra e ali naquela cidade, naquela vida cotidiana dele ali, ele veio perder a sua vida ali devido ao excesso de álcool. A minha mãe ficou ali desamparada com 8 filhos pequenos, sem saber como criar aqueles filhos ali naquela cidade, resolve mudar para Belo Horizonte, achando que ali em Belo Horizonte as coisas seriam mais fáceis. Eu vou avançar um pouquinho na história. Já em Belo Horizonte, eu por volta de 5 anos de idade, a minha mãe e meu irmão mais velho, que era ali pra gente o sustento ali do lar, que começou a trabalhar, que saiu para sustentar a nossa casa, ao retornar para casa, ele tinha aquele mesmo hábito do meu pai. Ele passava nos bares, ingeria uma certa quantidade de bebida e logo a seguir retornava para casa. Assim foi a vida dele durante muito tempo, nós pequenos dentro de casa aguardando ele chegar, até que um belo dia ele também não chegou em casa. E assim, quando foi mais tarde, chegou a notícia. Como foi com meu pai, assim também foi com meu irmão. A vida dele naquela noite, ele acabou se envolvendo em uma confusão no bar e teve a sua vida ceifada por um tiro. A minha mãe ficou completamente desesperada e preocupada ali com nossos filhos pequenos, sem saber como fazer ali naquele lugar. Ela resolveu mudar dali mais uma vez, querendo nos afastar ali daquele ambiente. E eu, por volta de 5 para 6 anos de idade, eu me recordo que a minha mãe tinha um carinho, um cuidado muito grande com nós. Principalmente comigo, que era o filho caçula. A minha mãe não me tirava do colo. Eu ficava 24 horas grudadinho da minha mãe. A minha mãe ali para mim era meu porto seguro. Mas no passado, depois de 6 meses que estávamos ali, depois da falência do meu irmão, a minha mãe, numa determinada noite, eu dormia no cantinho da minha mãe. Quando eu acordei de manhã cedo, eu pude ver que a minha mãe naquele dia ela não havia levantado, como fazia todo dia de costume. A minha mãe não aguentou aquela situação e quando eu pude olhar para trás, eu vi que a minha mãe havia infartado ali naquela noite e havia perdido a sua vida. Ali eu, com 5 para 6 anos de idade, eu me tornava uma criança órfã. As minhas tias que moravam em Belo Horizonte, que deveria ser um apoio para a gente ali naquele momento, aconselhou meus irmãos que pegassem aquelas crianças e colocassem uma orfanato, uma briga que pudesse ser doadas. E ali meus irmãos não abriram mão daquela situação, resolveram nos criar. E diante daquela situação, eles começaram a sair para trabalhar muito cedo. E diante daquele recurso que nós faltávamos dentro de casa, muitas vezes a falta de um alimento, de um brinquedo, nós começamos a ganhar a rua, muito pequeno. Eu, por volta de 10 para 12 anos de idade, ali na rua, já buscava a felicidade de alguma forma. Encontrei ali a bebida alcoólica, encontrei ali vários tipos de droga, e me recordo que por volta de 14 anos de idade, eu já era uma pessoa completamente dependente do álcool. Assim foi minha vida durante muito tempo. Em casa faltava muita coisa, diante daquelas dificuldades. Eu achava que se eu crescesse, se eu ganhasse dinheiro, eu mudaria a história da minha família. Eu, com 18 anos de idade, eu trabalhando em 2 empregos, eu tinha aquele mesmo hábito do meu pai, aquela frustração muito grande. Eu tinha um desejo no meu coração de crescer, ganhar dinheiro e mudar a história da minha família. Eu tinha um outro desejo, que era pegar e matar aquele rapaz que havia tirado a vida do meu irmão, pois eu acreditava ser ele o responsável por tudo aquilo que nós estávamos vivendo. Eu, com 21 anos de idade, eu compro o meu primeiro carro. Eu, com menos de 22 anos de idade, eu capotei aquele carro na BR completamente alcoolizado e vinha a parar no pronto-socorro entre a vida e a morte, sem saber como seria a minha vida dali em diante. Saí daquele hospital muito debilitado ali, pedindo a Deus que restaurasse a minha saúde. Eu vinha me casar. Daí adiante, eu formei uma família, eu tive uma filha linda chamada Carolina, e ali nós começamos a nossa trajetória. Me tornei um dos maiores administradores de drogarias de Belo Horizonte e Contagem, e foi quando então eu me vi que não existia nada ali que preenchia aquele vazio no meu coração. Eu, com 24 anos de idade, eu ali era um homem completamente frustrado, onde não conseguia preencher aquele vazio. Na cidade de Sete Lagoas, num jantar dessa associação chamada Adonep, eu tive a oportunidade de conhecer ali Jesus Cristo.
naquele jantar. Eu recebi ali uma oferta para que eu pudesse entregar a minha vida. E a partir daquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Ali naquela noite eu tive os meus pecados perdoados através desse ministério. Ali eu pude cair as escamas dos meus olhos. A partir daquela noite eu nunca mais tive desejo nenhum de colocar nenhum tipo de droga no meu coração, na minha vida. A partir daquela noite eu me transformei em um pai para minha filha. A partir daquela noite eu me transformei em um marido que a minha esposa sempre buscou para o lar. A partir daquela noite eu me tornei uma referência no mercado de farmácia e hoje eu estou aqui para contar meu testemunho e dizer que não existe nenhum outro caminho a não ser Jesus Cristo. A sua rede de farmácia, para quem queira conhecer? A minha rede de farmácia é a Drogaria Dolce Vita. Nós estamos situados ali no bairro Santo Inês e no bairro Jardim do Lago, ali na cidade de Contagem. Muito obrigado. Jornal da República, Última Hora Online, sempre presente nos melhores eventos.